Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos diante de Ti. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar instrução, Senhor. É do Senhor que vem, Senhor, o poder. É do Senhor que vem a sabedoria. É do Senhor, ó Deus, que vem o conhecimento, Jesus. Que o Senhor possa nos encher, ó Deus, nesta hora, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, sobre obedecer, Senhor, para que nós possamos colher, Senhor, os frutos das Tuas mãos, Jesus. Nós queremos ser filhos obedientes, Senhor, como Jesus foi obediente, Senhor, até o fim, Senhor. Nos ensina através desse estudo, Senhor, a sermos obedientes a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Que cada ouvinte, Senhor, possa ser abençoado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos então iniciar. Vocês lembram, já tem um tempinho, né, que eu dei esse estudo aqui. Vou só recapitular um pouquinho sobre o que a gente falou. Na semana, não foi nem na semana passada, né, já tem algumas semanas. Eu comecei enfatizando esse comentário aqui de John Bevere, que ele diz que aonde existe o descuido e a ignorância, até os crentes são vítimas. Aí nós falamos um pouco da importância de nós termos a consciência que existe um mundo espiritual e que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele está à porta. E é necessário que nós, através da nossa obediência, venhamos deixar essa porta trancada, essa porta fechada. Então a gente falou um pouquinho sobre essa porta do diabo, de mantê-la fechada, crendo que existe esse mundo espiritual e que nós devemos vigiar, sermos vigilantes, né? E hoje nós vamos continuar com os frutos da obediência, mas nós vamos falar sobre o sacrifício que nos enreda. E eu peço também para os irmãos, pegue a caneta, meus irmãos, pegue o caderno, anote tudo, porque isso daqui é um estudo. E você pode, isso é uma coisa para você poder revisitar outras vezes, né? Nós vamos deixar isso gravado, nós vamos colocar também lá na plataforma do YouTube, para que você possa revisitar novamente. Para que você, quando se lembre, nossa, falou sobre o sacrifício que nos enreda, vou lá dar mais uma olhada. Falou sobre o mundo espiritual, a porta, de manter a porta, a necessidade de nós mantermos essa porta fechada para o inimigo. Eu vou lá revisitar novamente o estudo para saber sobre o que fala. Então isso é uma arma, meus irmãos, que vai estar disponível para vocês. Então era necessário que você realmente anotasse, que você pegasse isso para depois você poder ruminar tudo isso que está sendo falado aqui, para que você realmente venha aprender, né? A pregação a gente ouve, a gente tira algumas coisas ali, às vezes só o próprio texto que é falado na mensagem, a gente vai lá novamente, lê e você você lembra da pregação e da mensagem. Mas estudo é diferente. Então, se você puder pegar agora a sua Bíblia, pegar um caderno e acompanhar aqui, anotar as partes que você achou mais importante, as partes que te abençoaram, seria muito legal se você fizesse isso, tá bom? Se você quiser depois compartilhar conosco, marca lá o Instagram do GAC, o Facebook, e a gente fica de olho lá e a gente pode também repostar isso para mostrar para as pessoas que tem sido relevante para elas e quem sabe através do seu estudo, daquilo que você fez a anotação, outras pessoas também sejam impactadas e queiram também fazer e participar dessas lives. Deixa eu ver aqui quem chegou mais. A Cleuzinha. Meus irmãos, vão entrando. Eu acho que eu já perdi algumas pessoas que já entrou, mas vai dando a paz do Senhor. Me fala se tá bom também o áudio, vocês estão conseguindo me ouvir? A imagem tá boa? Eu nem perguntei. Deixa eu ver aqui, alguém responder pra mim. Demora um pouquinho. Me fala se tá bom, me manda um joinha se tiver tudo certo. Precisar falar mais alto, no decorrer a gente vai aumentando o volume. Me fala aí. Tá bom, não tá? Estão conseguindo ouvir? Acho que não tá chegando nenhum comentário aqui pra mim. Eu vou seguir
A Cris já respondeu aqui, a paz está ótimo, então tá bom. Então vamos seguir aqui. Então a gente já recapitulou então da aula passada que nós tivemos. A Mari também, obrigada Mari. Da aula que nós tivemos, e hoje então nós vamos falar sobre o sacrifício que nos enreda. E eu vou deixar também essa frase para vocês anotarem aí, para você poder revisitar. Que fala que a desobediência, ela comunica ao que nos cercam que sabemos mais do que Deus. Eu vou repetir. A desobediência comunica aos que nos cercam que sabemos mais do que Deus. Essa é a frase aqui que vai nortear o nosso estudo. Antes de nós falarmos sobre os frutos da obediência, nós vamos falar sobre a desobediência, meus irmãos, e sobre aquilo que o engano ele nos traz e ele nos causa. E após isso, que nós estivermos com os nossos olhos abertos sobre como nós somos enredados sobre isso, nós vamos no decorrer nessa jornada sabendo quais são esses passos para a gente realmente andar em obediência ao Senhor. Então nós vemos que a desobediência e o engano, eles andam de mãos dadas. Na verdade, nós vamos ver isso na história aqui de Saul, né, que a desobediência e o engano, eles crescem juntos. E nós vamos ver isso muito pautado na vida de Saul, o padrão de desobediência dele. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem lá a palavra de Deus em 1 Samuel 15:3. Se você pode, já abre lá. Eu sempre falo, meus irmãos, da importância de nós termos a palavra de Deus, de você ler, não somente ouvir aquilo que o pregador está dizendo, mas você realmente de conferir tudo aquilo que está escrito. É tão importante que às vezes a gente ouve tanta coisa e a gente acha que está na Bíblia e não está na Bíblia. Então é bom a gente ter esse zelo de querer saber, de procurar aquilo que o Senhor está falando, se realmente de fato é o Senhor que está falando. Se é uma doutrina de Deus ou se é uma doutrina de homens. Então vocês abriram aí 1 Samuel 15, verso 3. Olha só o que diz. No título aqui diz assim: o Senhor rejeita Saul como rei. E por que isso se dá? Por que isso acontece, né? Vamos ler a partir do 1 para ter mais entendimento para nós. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, convocou Saul os homens e reuniu em Talaim 200 homens, soldados em infantaria, e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale, e depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram no meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Então nós vemos, meus irmãos, aí eu não estou conseguindo ver, Marie, a paz, tá difícil para mim, não sei, hoje ficou muito claro aqui, eu não sei como que tá para vocês. Mas, irmãos, voltando aqui no estudo, então, Samuel, ele era o profeta dali de Israel, né? E ele vai, segundo a ordem de Deus, até Saul, né? Ele levanta ali Saul como rei de Israel e ele dá uma ordem a Saul, que era para Saul ir contra os amalequitas e matar tudo que tivesse ali em volta daquele lugar, por causa do que esse povo fez contra
o povo de Israel. Então o Senhor ali, ele deu uma ordem ali, uma ordem específica para Saul. Mas se nós continuarmos lendo, se você ver aí na sua Bíblia, no texto que diz aí no 15, no verso 7, diz assim: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, e capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, que é o rei, ele não matou o rei, e o melhor das ovelhas, ele também não matou o melhor das ovelhas, ele também não matou os bois, ele não matou os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então nós vemos que a ordem do Senhor foi: destrua tudo. Essa foi a ordem do Senhor que o Senhor deu a Saul, mas Saul, ele fez o que ele achava que deveria ser feito. Ele achou um desperdício matar o rei, né, o rei Agag, e ele também achou um desperdício matar os bois, os jumentos, tudo que aos olhos dele parecia ser muito bom. A paz do Senhor, Pai. Tudo que ele achava muito bom. E a ordem de Deus foi muito específica, meus irmãos. Mas com a aparência de obediência, Saul, ele tentou executar ali a missão. Ele achando ali com essa aparência de ser obediente, que ele iria lá e iria executar a missão, mas não por completo. Ele achou que ele fazendo somente a metade ali da missão, estava tudo certo para Deus. Mas importa, meus irmãos, que cada um de nós, venhamos conhecer qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Nós precisamos andar na vontade de Deus. Andar nessa vontade. Só tem um jeito de nós andarmos nessa vontade. É conhecendo o Senhor, é tendo intimidade com Ele, para que nós possamos entender qual seja essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus e obedecê-la. Então Saul usou ali de astúcia para poder trazer para ele aquilo que ele achava melhor. Né? Nós vemos, entretanto, que Saul e o povo, eles preservaram o rei Agag de Amaleque e o melhor das ovelhas, dos bois, da cevada, dos cordeiros e de tudo mais que era bom. Saul e o povo achou um desperdício desfazer de tudo aquilo. Vamos ver onde diz isso? Lá em 1 Samuel 15:9, diz assim, a gente acabou de ler, mas Saul e o exército, quer dizer, estava Saul à frente como líder, mas o exército que estava com ele também decidiram poupar Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível, isso sim, eles acharam que era inútil e destruíram por completo. E nós precisamos estar muito atentos naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós vemos aqui então, através desse texto, que antes mesmo de Saul retornar à guerra, o Senhor novamente fala com Samuel. Ele fala com Samuel sobre a desobediência de Saul. Antes de Saul retornar da batalha, Deus disse a Samuel que Saul havia desobedecido às suas ordens. Deus diz lamentar ter feito Saul como rei. De todos os milhares que Saul destruiu, não pôde compensar aquilo que ele havia poupado. Quando nós temos uma ordem específica de Deus, mesmo que nós tentamos cumprir quase toda essa ordem, meus irmãos, aquilo que faltou, tudo isso que a gente fez, que ainda que por ser grande, ainda que falte um pouquinho,
Deus ainda não vai estar se agradando daquilo que nós fizemos. Então, por mais que ele tenha destruído muita coisa ali, por ele não ter cumprido o todo da vontade de Deus, o Senhor diz que ele se arrependeu de ter colocado Saul ali como rei. E nós vemos, meus irmãos, que o engano, ele nos faz nos perder e ser enganados pelo nosso próprio raciocínio. Ele disse assim, eu obedeci. Saul, ele acreditava ter obedecido a ordem do Senhor. Vamos ler lá em 1 Samuel 15, 13. Olha só. Vamos só ler do 10, só para a gente voltar um pouquinho, só para a gente entender melhor. Olha, então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Olha que coisa séria, meus irmãos. Ele disse assim, olha, ele me abandonou. Quando nós desobedecemos, é como se nós abandonássemos o Senhor. Então o Senhor falou a Saul, arrependo-me. Então o Senhor falou a Samuel, ele falando para Samuel que havia acontecido, que Saul havia desobedecido. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou tão irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Aí vamos ler o 13, é onde nós paramos. Diz assim, quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Então, olha só, veja bem, Saul ele estava tão enganado, que ele não conseguiu entender. Ele disse, eu obedeci. Eu segui as instruções do Senhor. Meus irmãos, quando nós seguimos um padrão de desobediência, é como diz aqui no livro de Tiago 1:22 que nós vamos ler. Você pode abrir lá? Em Tiago 1:22. Olha só o que diz aqui. Tiago 1:22 diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Quando nós não obedecemos, quando nós não somos praticantes da palavra, quando nós somos somente ouvintes, nós começamos a seguir um padrão de desobediência. E nós erramos e não percebemos, e nós ficamos como Saul, eu obedeci. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor me pediu, tudo aquilo que o Senhor ordenou. Vamos ler de novo? Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui todas as instruções do Senhor. Olha como é sério, meus irmãos, quando nós estamos enganados, quando os nossos corações estão obscurecidos. Obscurecidos pelo raciocínio e o engano. Eles aumentam, meus irmãos, e nós vamos repetindo esse padrão de desobediência. Nós não percebemos, sabe aquela pessoa, meus irmãos, que a gente olha e fala, será que ela não enxerga? Será que ele não enxerga que ele está errando, que ele não está fazendo conforme ele deveria fazer? Será que ele não está vendo que ele está andando de uma maneira que ele não está agradando o Senhor? A pessoa ela não consegue ver, ela não consegue entender por causa de um padrão que essa pessoa segue de desobediência. Olha só, o coração dessas pessoas fica obscurecido e o raciocínio delas o raciocínio e o engano delas só aumentam. Paulo adverte Timóteo acerca dessas coisas. Abra lá em 2 Timóteo 3,13. Vamos ver aqui o que Paulo instrui a Timóteo. 2 Timóteo 3,13. Diz assim, olha, contudo,
Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quando nós seguimos esse padrão de desobediência, nós não somente enganamos a nós mesmos, mas nós enganamos também aos outros e a si mesmo, a nós e aos outros, e nós vivemos debaixo desse padrão de desobediência. E as pessoas olham e elas acham que aquilo que é errado é certo. E elas começam a praticar. Tem, infelizmente, essa prática, esse padrão de desobediência. Deus, através da vida de Samuel, ele oferece não somente a Saul, mas a todos nós sempre, uma segunda chance de nós voltarmos a si, de nós nos arrependermos e começar a andar segundo a vontade de Deus. Nós vemos isso nessa história, nós vamos ler lá em 1 Samuel 15, 14. 1 Samuel 15, 14 diz assim: Samuel, porém, perguntou. Então, né, ele falou que ele seguiu todas as instruções, nós lemos aí um verso antes, e aí Samuel indaga ele dizendo assim, Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse? Que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Lembrando que ele não cumpriu toda a ordem do Senhor, que era para matar todas as pessoas e todos os animais. E ele achou por bem, ele decidiu que não, que seria bom trazer o rei vivo e também todos os animais que fosse bom aos olhos dele. E de repente Samuel chega lá para indagar ele, para instruir ele acerca do que o Senhor falou. Ele diz que ele cumpriu toda a vontade de Deus, porém o profeta, ao falar com ele, estava ouvindo o barulho desses animais vivos e presente ali em volta do local. E ele indaga então a Saul, falando, mas se você cumpriu toda a ordem de Deus, então o que é esse balido de ovelhas que eu estou ouvindo? O que é esse balido de animais aqui que eu estou ouvindo? E aí, meus irmãos, nós vamos ver qual que é a resposta de Saul. Que fala aqui em 1 Samuel 15, 15. Vai abrindo ali. Primeira Samuel 15, 15. Deixa eu ver. Respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Olha a resposta de quem desobedece, de quem segue esse padrão de desobediência. A resposta nunca é o arrependimento e a resposta, meus irmãos, nunca é assumir a culpa, é sempre passar essa culpa para alguém. É sempre transferir essa culpa para alguém. E em vez dele assumir a sua culpa, ele transfere para quem? Para o povo. Ele diz, os soldados trouxeram, o exército que estava comigo trouxeram dos amalequitas, porque eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor o teu Deus, mas o resto, nós fizemos tudo direitinho, conforme o Senhor havia nos orientado. Olha que problema, né? Quando nós não estamos seguindo essa direção do Senhor. Ele transfere a culpa para o povo. Ele usou ali da pressão dos companheiros como desculpa para desobedecer toda a instrução de Deus. Vamos ver também no mesmo capítulo 15, no verso 24. Que diz assim, pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Saul, lembrando aqui, Saul era rei.
Saul era um líder, meus irmãos. E essa vai para os líderes. Mesmo que você, como líder, estiver sendo pressionado por algum exército, por algum soldado, a palavra de Deus precisa ser soberana sobre as nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser soberana sobre a minha vida. Eu não posso seguir as pressões do mundo, eu não posso seguir as pressões das pessoas. Eu tenho um Deus, eu tenho um rei, eu tenho uma pessoa, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho um padrão de vida que é Ele que me alinha, é Ele que me alimenta, é Ele que me dá destino para eu seguir. E eu não posso ser levada. E você também não pode ser levado por causa das pressões que estão à sua volta. E aqui ele põe então toda a culpa dele no exército ali, nos soldados que estavam com ele, dizendo que eles eram os responsáveis. Quando não, né? Quando o maior responsável de tudo realmente era o próprio rei. Um grande esforço, daí a gente já vai entrar por outro tópico que diz: um grande esforço não significa obediência. Primeiro Saul culpou o povo, depois disse que havia poupado os animais para sacrificar como uma oferta ao Senhor. Quer dizer, ele quis dizer que ele fez todo esse esforço, tudo isso que ele fez, que era para o bem. Que tudo que ele fez, todos esses animais que ele poupou, era para o sacrifício do Senhor. Era para depois prestar culto ao Senhor. Não adianta, meus irmãos, não é com a nossa vida errada e depois nós queremos entregar alguma coisa diante do Senhor que ele vai receber, porque ele não vai. Saul estava enganado ao pensar que pela desobediência ele poderia ofertar ou oferecer um sacrifício aceitável a Deus. É a mesma coisa de eu pensar: ai, nossa, estão me pressionando porque eu estou passando necessidade, eu vou roubar um banco. Vou dar aqui um exemplo bem chulo. Vou roubar um banco e desse banco que eu roubar não tem nada a ver porque ele vai suprir a minha necessidade, né? Eu estou precisando. E aí eu pego uma parte desse dinheiro e eu vou lá e eu entrego como oferta na igreja. Deus vai me abençoar. Não, ele não vai. Ele não vai porque Deus é um Deus justo e nós vamos estar muito enganados como Saul, de achar que a desobediência, que através da desobediência nós podemos aceitar, ou nós podemos oferecer um sacrifício aceitável diante do Senhor, porque nós não iremos, meus irmãos. Nós vemos isso também muito claramente na vida ali de Caim e Abel. Nós vemos ali que os irmãos, com certeza, cada um deles demandou muito esforço para entregar o que eles iam entregar diante do Senhor. Mas nós vemos ali que Caim, o Senhor, ele não aceita a oferta de Caim. Caim ali, ele determinou o que ele iria dar para o Senhor. Ele não seguiu aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Meus irmãos, não é por muito sacrifício. Não é por causa das nossas forças ou na nossa capacidade que nós vamos entregar algo ao Senhor, mas é através da nossa obediência. O que o Senhor está requerendo de mim? O que o Senhor está requerendo de você? É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que cumprir. Trabalhar duro não significa que você está fazendo certo. Eu trabalhar duro, eu fazer várias coisas na igreja para o Senhor, ou seja, outras coisas que eu fizer, e trabalhar muito duro, achar, meus irmãos, que isso é relevante para Deus, pode ser que não seja. Tá dentro da vontade dele? É o que ele pediu para você? Ou você está querendo fazer coisas para agradar as pessoas para dizer que você está fazendo também? Nós precisamos estar atentos naquilo que Deus quer que nós façamos. Nem por força, nem por capacidade, mas por obediência. Por obediência. Quanto mais ocupado nós estamos, menos nós realizamos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. De se ocupar muito de muitas coisas, de muitas coisas, de muitas coisas. E de repente nós estamos perdendo o essencial, que é de estar diante da presença de Deus. Muita gente nós vemos, meus irmãos, que querem trabalhar para Deus,
Mas estar com Deus, ministrar o coração de Deus, essas pessoas não querem. E aí a gente não entende, né? Às vezes a gente fala, por que não acontece nada na minha vida? Por que eu não consigo fazer nada? Porque ao invés da pessoa estar ali, diante do Senhor, no seu secreto, buscando realmente o Senhor, e buscando saber qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo com aquilo que não é pão, com aquilo que não é de Jesus, com aquilo que não é a vontade de Deus, e nós estamos sendo distraídos, levados, como a Bíblia diz, por qualquer vento de doutrina. Infelizmente, a atividade, ela não se equipara à obediência. Eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não tiver centrada na obediência, em obedecer aquilo que Deus quer, meus irmãos, de nada vai valer a pena todo o meu esforço. Não vai valer a pena como Saul sair para a missão, tentar realizar a missão, mas quando chega lá na missão, eu acho que não é bem assim. Eu acho que se eu poupar isso daqui, acho que tá mais legal. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. Deus deseja a obediência do homem e não os seus atos de sacrifício. Não é isso que o Senhor busca de nós. Eu vou me sacrificar porque eu quero almejar, eu quero conquistar aquilo que está no meu coração. Mas está no coração de Deus? É o que Deus quer? É o que Deus te pediu? Se for, vai fundo, confia que Deus fará. Agora, se não for, meus irmãos, procura andar realmente na vontade de Deus. Por quê? A mensagem, meus irmãos, ela pode até não ser pronunciada, ela pode até não ser falada, mas os nossos atos e as nossas atitudes estão comunicando alguma coisa para as pessoas que nos cercam. Quem está de fora e está olhando para nós, para as nossas atitudes, com certeza eles estão ouvindo alguma coisa das nossas atitudes. Eles estão ouvindo e eles estão vendo aquilo que está acontecendo conosco. Ainda que não seja falado, ainda que não seja pronunciado, mas eles estão olhando e assistindo o que as nossas atitudes estão comunicando. Olha só, lá em 1 Samuel 15:13, nós lemos então a respeito da ordem do Senhor. O Senhor disse: para você chegar na cidade de Amaleque, você destruir tudo, homens, mulheres, crianças, boi, cevada, jumento, para você destruir tudo. Mas Samuel, depois, né, ele diz assim também no verso 15 e 19, vamos ler aí. No 15 e 19 diz assim: porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Ele perguntou para Saul, né, por causa da desobediência dele. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Por que você não matou? Por que você pegou tudo aquilo que você achou mais importante? Mas é como Samuel dissesse assim, meus irmãos: Saul, quando foi que a sua sabedoria começou a sobrepujar a sabedoria de Deus? Saul, quando foi que a sua sabedoria começou a sobrepujar a sabedoria de Deus? Quando nós não andamos segundo o padrão de Deus, quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, é essa pergunta que vem, meus irmãos. É essa pergunta que vem, Érica, quando foi que a sua sabedoria sobrepujou a sabedoria de Deus? Porque você agora sabe mais do que Deus? Era isso que Samuel estava dizendo para Saul. Por que você poupou? Por que você não seguiu toda a ordem de Deus? Por quê? Porque a sua sabedoria agora, ela sobrepujou a sabedoria de Deus? Porque agora você sabe mais do que Deus, Saul? Eu e você achamos mais do que Deus? Se você fizer essa pergunta para você, é claro que você vai responder: não, imagina, eu não. Eu mesma respondi: não, Senhor. O Senhor é soberano. Nós responderíamos: é claro que não.
Mas quando nós somos desobedientes, é exatamente essa mensagem que transmitimos às pessoas que nos cercam. É exatamente esta mensagem que transmitimos às pessoas que nos cercam. Lembra que eu li aqui no comecinho para vocês? A desobediência comunica aos que nos cercam que sabemos mais do que Deus. É exatamente esta mensagem que transmitimos a Deus e aos que nos cercam. Quão tolo é nós pensarmos que somos mais sábios do que aquele que criou o universo, daquele que sustenta o universo, o Criador dos céus e da terra, daquele que está sentado no trono, daquele que tem todo o poder, daquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ai de nós, desobedecermos a ordem do Senhor por acharmos que nós sabemos mais do que Deus. Nós exaltamos a nossa sabedoria acima da dele quando ignoramos o seu conselho. Saul achou que era uma boa coisa. Saul achou que era um bom negócio. Imagina, para que eu vou me desfazer de todos esses animais? Depois a gente pode sacrificá-los ao Senhor. Mas o Senhor, Ele é o dono dos céus e da terra. A Bíblia diz assim que os pensamentos dele são mais elevados, são mais altos. Nós não somos capazes, meus irmãos, de entender acerca dos pensamentos de Deus. E nós precisamos confiar na sua vontade, porque se Ele disse faz dessa maneira, é dessa maneira que deve ser feito. O que o Senhor tem pedido para você? O que o Senhor tem requerido de você, que é para você fazer exatamente da maneira que Ele mandou você fazer, e você está titubeando. E você está pensando, será mesmo? Será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu vou me dar bem nisso daqui? Mas nós devemos, meus irmãos, confiar na sabedoria de Deus. Ele conhece passado, presente, o futuro, Ele já está lá na frente. Ele sabe o que vai ser feito das nossas vidas, Ele sabe. Nós precisamos somente obedecer e não ignorar o conselho de Deus para as nossas vidas. Olha só. Nós já estamos caminhando para o fim. Imagina aqui. Você lembra daquela história de Moisés? Moisés, ele estava ali com aquele povo rebelde, com o povo pedindo água, água, água. E ele vai e o Senhor diz para ele, fere a rocha, que vai sair água da rocha. Aí Moisés vai lá, ele fere a rocha, sai água da rocha. Aí depois acontece novamente, eles estão já em outro lugar e o povo lá está reclamando que quer água, 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 água. E o Senhor fala assim para Moisés, Moisés, fala com a rocha. Da outra vez, na primeira vez, ele falou assim, fere a rocha. Na segunda vez, ele falou assim, fala com a rocha. Para que as pessoas possam ver a glória de Deus, o poder de Deus, só o de Moisés falar e verter a água da rocha. Mas Moisés fez o quê? Moisés desceu um sermão no povo. E depois que ele desceu o sermão no povo, ele foi lá e pá, 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 bateu na rocha de novo. E saiu água, meus irmãos. E saiu água. Mas ele fez o quê? Ele desobedeceu. Olha só. Moisés desobedeceu de forma impressionante. Mas ainda assim a água brotou da rocha com abundância, porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus digno. E embora ele tivesse ali desobedecido a Deus, Deus ainda forneceu água para aquele povo. E quando nós vemos, meus irmãos, quando nós lemos a respeito da história, nós podemos olhar e parece ali que Deus estava abençoando a desobediência. Poxa, mas ele falou para falar e ele foi lá, bateu, mesmo assim saiu a água da rocha. Então o Senhor abençoou tudo que ele fez. Mas não, meus irmãos. Não. Porém, mais tarde, Deus falou para Moisés, como você, Moisés, como vocês não confiaram em mim, você, Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade
para a terra que eu lhes dou. Há uma consequência quando nós não andamos em obediência, meus irmãos. Há uma consequência quando na nossa vida e na nossa caminhada não há arrependimento. Há uma consequência para nós. Nós não podemos ignorar o que Deus está dizendo agora, por causa daquilo que Ele disse antes. Aquilo que Deus falou no passado, meus irmãos, foi para o passado. Se Ele está te dando uma orientação, se Ele está te dando um destino hoje, agora, segue o que Ele está dizendo agora. Segue o que Ele está falando para você agora. Este único ato de desobediência de Moisés custou a ele a terra prometida. Porque ferir a rocha, meus irmãos, porque ferir a rocha lhe custou tão caro. Sabe por quê? Porque Moisés honrou mais a sua sabedoria acima da direção de Deus. Quando nós tomamos a direção das nossas vidas e andamos da maneira que nós queremos, há uma consequência. Nós temos um Senhor, meus irmãos. Nós temos um Senhor e nós temos uma lei. E nós temos a lei desse Senhor e nós vivemos no reino desse Senhor. E nós precisamos seguir a vontade desse Senhor para as nossas vidas. Nós não podemos andar do jeito que a gente acha legal, do jeito que a gente quer, meus irmãos. Nós precisamos andar do jeito de Deus. Você está dentro desse reino. Esse reino, meus irmãos, tem um rei. Esse reino tem um Senhor. E nesse reino tem as leis, tem os mandamentos dos quais nós precisamos cumprir, andar nesses mandamentos que o rei nos deixou. E confiar e andar debaixo, Senhor, debaixo dessa instrução de Deus para as nossas vidas. Todo o estudo passado eu falei a mesma coisa e eu vou repetir, meus irmãos. Nós devemos ser obedientes à voz de Deus. A Bíblia diz assim que aquele que ama o Senhor obedece. A obediência, ela está condicionada com o amor. Eu não posso, nós somos capazes de andar em obediência. Nós somos capazes de andar debaixo de regras. Você não pode fazer isso, nem aquilo outro. Lembra do jovem rico que ele indagou o Senhor? Ah, eu já sei isso, eu já faço aquilo, eu já sei os mandamentos. E falou tanta coisa ali. Mas, meus irmãos, não é sobre só esse conjuntinho de regras. A obediência, ela está alinhada, ela está condicionada com amor. Ele diz que se você ama, se eu amo o Senhor, nós obedecemos os mandamentos dele. Então é o Senhor, é o amor do Senhor, é quando eu me deparo com ele, é ele que me capacita por causa do amor que ele me amou e porque eu contemplo ele agora e ele me ensina, eu consigo obedecer os mandamentos dele. E eu não ando mais segundo o meu querer, eu não ando mais segundo a minha vontade. Eu ando agora segundo a vontade do Senhor, segundo a instrução de Deus. Então, obedecer, ele não é esse conjunto de regrinhas. O obedecer está condicionado a amar. Então, na medida que eu vou conhecendo o Senhor, e ele se revela a mim, meus irmãos, é isso que acontece. Eu conheço, eu vou amando mais e eu vou desejando obedecê-lo. Você vê que é diferente do que eu só obedecer um monte de regrinha. Sabe o que eu viro? Um religioso, um fariseu. E eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração. Obedecer e confiar na sua vontade, para que eu possa andar sobre essa vontade agora, daqui para frente. E aí eu comunico para as pessoas que realmente eu cumpro a vontade de Deus. E é isso que ele quer para as nossas vidas. Davi disse assim, uma coisa eu peço e eu a buscarei. Que eu possa habitar todos os dias no seu templo, todos os dias no seu templo, e contemplar a tua beleza e meditar na sua lei. Nós precisamos alcançar esse amor. De fato, Davi, meus irmãos, e Davi era um homem comum como eu e você, que teve tantos pecados, que errou.
Ele conheceu, ele provou. A Bíblia diz: provai e vede, o Senhor é bom. O Senhor é bom, nós precisamos provar desse amor, nós precisamos provar desse Senhor, nós precisamos nos lançar nele. Nos lançar e falar como Davi: uma coisa eu peço e eu a buscarei. Davi não ficou parado. Ele buscou uma coisa, eu peço e eu buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa. Meus irmãos, isso é intimidade. É de estar todos os dias ministrando o coração do Senhor. E ele disse: contemplar a tua beleza, meus irmãos. Quando nós contemplamos o belo, ele é o belo. Quando nós contemplamos a ele, a beleza dele, isso reflete em nós e nós começamos a ser mudados, meus irmãos. E quando nós somos mudados, a gente fala a terceira coisa que Davi falou: e eu medito na tua lei, eu medito nas tuas santas palavras, eu medito. Então vamos fazer isso, vamos nos aplicar na intimidade com o Senhor, vamos nos aplicar em estar presente com o Senhor, vamos nos aplicar, porque é isso que vai fazer movimentar a nossa vida, é isso que vai nos trazer essa sede, essa fome pela presença do Senhor. Amém? Eu deixo então aqui esse estudo. Oh, meus irmãos, que Ele possa te abençoar como tem abençoado a minha vida, como eu tenho aprendido, que o Senhor possa te abençoar, que você possa crescer no conhecimento, na sabedoria, no amor de Deus, meus irmãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Paizinho amado, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, Jesus. Ensina-nos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais através desse estudo. Não nos deixa sermos enganados, enredados, Senhor, por Satanás, ó Pai. Nós queremos te conhecer, nós queremos contemplar a tua beleza, nós queremos contemplar o belo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, como Davi, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa, Senhor. Contemplar a tua beleza, Senhor, meditar, Senhor, nas tuas santas palavras, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, nos move, Jesus Cristo, para esse lugar de intimidade, para esse lugar de adoração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que na medida que nós nos entregarmos, o Senhor se revele a nós, ó Deus. Que o Senhor se revele com teu amor, Senhor, com teu amor. A tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco, o Senhor que entregou o seu Filho único por amor de nós, Jesus. Que amor é esse, o Cordeiro que foi imolado, Senhor. O Cordeiro que foi imolado, Jesus, que abriu o caminho, que hoje está sentado à destra do Pai, Jesus. Hoje, Senhor, nós temos acesso a Ti, Jesus Cristo, nós temos acesso. Nada pode nos separar deste lugar, Senhor. Nada pode nos separar deste lugar, porque o Teu amor é mais forte do que a morte, Jesus. Nem as muitas águas poderão afogar, Senhor, nem os rios poderão afogar, Senhor, acabar com o Teu amor, Jesus. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas, Jesus. Levanta-nos poderosamente, Senhor, para orarmos, para buscarmos, Senhor, a Tua presença de fato, Senhor. De fato, Senhor, para que a obediência reine sobre nós, para que a obediência reine sobre nós, na medida que nós amarmos o Senhor, nós venhamos andar, Jesus, em obediência, em amor, em renúncia, Senhor. Em renúncia, Jesus. Sabendo que o Senhor sofreu, padeceu, o Senhor é um homem de dor e sabe o que é padecer, Jesus. Que ainda, Senhor, sobre as nossas circunstâncias nós chamamos. Ainda sobre as nossas circunstâncias nós chamamos, porque o Senhor, é o sumo sacerdote, Senhor. Oh, que passou pelas mesmas aflições, o Cristo sofredor, Jesus. Nós temos, ó Deus, com quem nos identificarmos, Senhor, porque o Senhor passou pelas mesmas coisas, pelas mesmas dores, Jesus. Nós te louvamos pelo teu amor, tu és digno, nos leva, Senhor. Nos leva a percorrer esse lugar de intimidade, esse lugar onde o Senhor nos espera, Senhor, esse lugar, ó Deus, de renúncia, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa cada um que está nessa live. Abençoa todos aqueles que ainda vão entrar, que vão assistir, Senhor, essa live. Que o Senhor possa enchê-los, ó Deus, do teu amor, Senhor. Se revela, Senhor. Se revela. Nós confiamos na tua palavra. Nós confiamos no teu poder. Nós confiamos na tua multiforma de agir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Invada, Senhor, os corações, Pai. Os corações, em nome de Jesus, ó Pai. Invada, Senhor. Visite, Senhor, os doentes. Visite os oprimidos. Visite os órfãos, as viúvas, Senhor. Visita, Senhor. Sopra da tua palavra, Jesus. Sopra da tua palavra, Jesus. Sopra da tua palavra, Jesus. Sopra da tua palavra, Senhor. Para que todo engano caia por terra, Senhor. Para que todo engano caia por terra, Jesus. Que nós possamos te ver como o Senhor é. Como o Senhor é justo e fiel. Justo e fiel, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus irmãos. Amém. Se te abençoou, deixa um comentário. Depois eu vou passar lá pro YouTube. Assista lá também. Deixa um comentário. Fala que parte que falou mais com você. Larissa, você tá aí, meu amor. Deus abençoe. Meu pai também. Cleuzinha. Tá bom? Se te abençoou, compartilha com alguém que precisa ouvir. É um estudo, meus irmãos, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é uma arma afiada. Usa essa arma aqui, manda para alguém, para que possa edificar a vida dessa pessoa. Amém? Fiquem na paz, fiquem com o Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, se tudo der certo, se Deus nos permitir, terça-feira que vem, às 20 horas, estarei aqui novamente, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo.